Olá, jovens, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e impediu que a gente se encontrasse na sala de aula, tá bom? Mas nem por isso a gente fica sem conteúdo. Então, bora para a aula! Pessoal, na aula passada, tá? Eu comecei a relembrar vocês contextos que são fundamentais para que a gente entenda a parte geométrica. Não adianta você tentar correr se não sabe andar. Sendo assim, eu vou gravar na mente de vocês coisas básicas, porque depois, com o conhecimento que a gente tem, as coisas ficam mais simples, tá bom? Mas para isso a gente tem que ter as coisas básicas gravadas em mente. Na aula passada, eu falei para vocês, tá, bastante sobre o quê? Retas e pontos. E a gente tem uma gama enorme. Para onde a gente olhar para o nosso entorno, a gente vai ter ideias de retas e pontos. Ó, se você pegar lápis, reta, ponto. Se você pega a caneta, dá um pingo, ponto. Caneta, reta, ponto. Tá? Pegar o celular, pegar um grampeador, uma folha de papel, uma buzina, tá? Qualquer coisa que vocês pegarem, vocês vão ver a ideia de reta e ponto. Só que tem um detalhezinho que na minha empolgação da aula passada, eu esqueci de comentar, tá? Que é mais uma, pelo menos das estruturas básicas que a gente precisa ter em mente, porque ela compõe muitas coisas que a gente precisa, tá bom? E a partir dela a gente pode pegar até os pedaços para ir estruturando as coisas, tá? E nisso daí eu faço referência ao círculo, disco, tá bom? Claro que os efeitos que a gente vai aprender aqui, não os efeitos, mas sim relembrar vocês a ideia de estrutura, é compreender para que a gente aprende isso daqui, gravar a ideia na cabeça da gente e, além disso, no meu dia a dia, será que eu posso implementar sem necessariamente você estar sempre resolvendo uma conta de matemática? Nem tudo é conta de matemática, às vezes uma figura para você olhar, tá? E acertar, é só entender, é por causa disso daqui que pode acontecer isso. Nem tudo é conta, tá bom? Quando eu digo para vocês a ideia de retas, tá? Pontos, e o que eu quero comentar ainda mais, tá? Que vai ser só esse pedacinho final desse vídeo, é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Olha para a tela que está aí. Tá? É só um exemplo básico de quando a gente vai passear, muitas vezes a gente usa o quê? Antigamente a gente perguntava onde estava, o que era para fazer, só que agora a gente usa mapas. Está aí, ó, um mapa. Pode olhar as ruas, descrições tipo retas, as construções, ó. Você tem várias linhas, as linhas, ó, uma ao lado da outra, respeitando a mesma distância. A gente tem o quê? Retas paralelas. Uma linha passando por dentro da outra, retas concorrentes. Se você for olhar o símbolo que é atribuído a estabelecimentos, a localizações, veja que eu posso dizer que isso aqui é tipo um pontinho, tá bom? A gente tem isso como referência. Só que vai um pouco além. Esse ponto, quando a gente amplia a imagem, ele tem uma figura que a gente já conhece, até nos símbolos que vão aparecendo ao entorno. Quando tem aqui, recentemente, você está vendo, o símbolo que tem, composição da lupa, ele tem, uma estrutura a mais que a gente também já conhece, tá bom? E eu vou relembrar vocês só as situações que a gente precisa saber dele, em rotatória. Olha lá a rotatória. Tudo bem que essa daqui está meio torta aqui no ponto, mas você tem uma rotatória. Então, o que é que a gente faz aí? Vamos lá para a apostila. A estrutura que faltou falar para vocês na empolgação, tá bom? Era a ideia de círculo, tá bom? Pontos e retas para compor o básico, e a composição que faltou nisso daí era o círculo. Que o círculo nada mais é do que você fazer o seguinte, ó. Olha a definição. Para o vestibular, define-se bem a linha da borda da região preenchida, como sendo o quê?
O círculo. O conjunto de todos os pontos na borda é chamado de círculo ou circunferência. Tá bom? Você dá lambda de centro em tal ponto e raio R. O que é que quer dizer isso? Vamos voltar para mim. O que diz naquele contexto é a mesma coisa que você imaginar o seguinte, ó. Pega duas canetas, ó, amarra elas com um cordãozinho. Tá bom? Esse foi o cordão que eu achei. Olha o tanto que sobrou. Tá bom? Aí você, ó, despluga e despluga. Uma dessas duas canetas você vai fixar, tá? Digamos que seja essa. Você pega um segmento de reta, ó, e ao fixar ela e desenhar todos os pontos que têm a mesma distância, ó, do centro com esse segmento de reta aqui, ó, esses pontinhos gerados por essa outra caneta, é que forma o círculo. Não conseguiu ver ainda não? Deixa eu fazer o desenho. Eu adoro dizer aquela expressão de entendeu não? Quer que eu desenhe? Pronto, foi baseado numa ideia matemática. Deixa eu mostrar a vocês. Eu estou usando aqui, tá bom? Um programinha chamado Python. Tá bom? Escrevi um prompt de comando para fazer exatamente o que eu disse a vocês aí, que seria a ideia de círculo ou circunferência. Vamos lá, geral. Então você pega o seguinte, ó. Você vai fazer um segmento de reta, como aí está, vai desenhar todo mundo que tem a mesma distância, ó, fixado, e aí quando você desenha todo mundo junto, você tem exatamente o disco. É isso que... Disco não, perdoe. Um círculo ou circunferência. Tá? É só isso. Pegar um barbante presente em duas canetas, fixa uma como centro e vai desenhando as bordas. O centro geralmente é designado por aquela letra O. Tá bom? O de origem. Beleza? Então vamos lá voltar para a nossa apostila. Então, na definição matemática, essa que está aí. Você precisa decorar isso? Não, mas você já sabe agora o que é o círculo. Círculo é eu pegar um segmento de reta, lembre-se, segmento é um pedacinho da reta. Fixar ele numa ponta e sair rodando ele. Tá? Marcando todos os pontos da outra borda. Quando eu fizer isso, eu tenho um círculo. Um círculo, basicamente, tem três partes. A parte interior, tá bom? Do círculo, ó. Você tem a parte interior, que é o conjunto onde a distância, lá de onde você marcou o centro até chegar na borda, tá bom? É menor do que o segmento. Pode ser 1 milímetro, 0,0001 milímetro menor. Tudo isso está dentro do círculo. A parte exterior, tá bom? É o que está fora do círculo. E o disco nada mais é do que você juntar todo mundo que está do centro até encostar na bordinha. Vou mostrar o desenho disso daqui e depois fazer referência para vocês entenderem. Está aí, portanto, as três partes. Ó. A parte de dentro aqui, ó, do desenho, tá bom? Tá vendo a distância do centro? Eu marquei, ó, um outro pontinho aqui, ó, P. Toda vez que a distância, ó, for menor do que a distância do centro até encostar nessa bordinha aqui, você está no interior. Toda vez que a distância é maior, você está no exterior. Tanto é que o que está pintado aqui, ó, de vermelho, está fora do círculo. Então é exterior. E tudo que tiver dentro do círculo e juntando com a borda, a gente chama isso de quê? De disco. Um exemplo disso daqui, mais fácil para vocês entenderem, imagina a pizza. Pronto. A bordinha da pizza, que é essa borda aqui, ó, a borda da pizza é o círculo. Se você comer toda a parte interna e não comer a borda, você comeu o quê? A parte interna. Deixou só o círculo ou circunferência. A parte de fora da pizza é o que? A parte exterior. E tudo lá até a borda, ó, essa parte verde aqui, tudo até chegar na borda, é o que? A gente chama de disco. É só isso. Se tirar a borda da pizza, é interior. Se deixar a borda, é disco. E além da borda, é exterior. Difícil pra caramba isso daí, não é? Você também tem situações a saber sobre
o círculo, o disco. Que é o seguinte, ó. O que é corda? Corda nada mais é do que você passar uma linha que pega num ponto do círculo e vai até o outro lado. Tá bom? Essa linhazinha que pega de um lado para o outro, você chama de corda. De todas as cordas que você pode desenhar aí, de todas que você pode desenhar, você tem uma em especial. Se a corda passar pelo centro do disco ou do círculo, passou por lá, você chama essa corda de diâmetro. A corda é uma linha que liga uma parte do círculo até o outro, sem passar pelo centro. Diâmetro é uma corda que passa pelo centro do disco. E o arco, quando você passou a corda, você dividiu a região em duas partes. O arco é exatamente o pedacinho que foi formado. Ah, professor, não entendi não. Tem desenho? Tem desenho, ó. A tua pizza, se tu cortar a tua pizza aqui, ó, nessa parte, a linha feita, ó, do A até B, isso você chama de corda. Se na hora de você cortar, ó, você passou pelo meio, ó, tá vendo? Passou pelo centro, o nome dessa corda é diâmetro. E ela mede 2 vezes o raio. O raio é a distância do centro até chegar no disco. Perdoe, do centro até chegar no círculo. Tá bom? E se você passar o diâmetro, você pegou 2 pedacinhos dele. Que pegou daqui até o centro, ó, do círculo até o centro é o raio, do centro até o círculo é o raio. Então pegou 2 vezes ele. E o desenho que é formado, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Eu dividi em 2 partes, ó. Eu fiz uma corda que passa do A até o B. Então você tem um arco formado, ó. Como é que eu vou saber, professor, o arco, ó? Que eu poderia dizer o arco do A até B. Mas como é que eu vou saber se eu vou falar da parte de cima ou de baixo? Aí eu marco um outro pontinho só para identificar. Eu tenho um arco, tá vendo que é o AXB, quer dizer que eu estou passando na parte que está de verde, e o AYB, que está passando na parte de vermelho. Esse ponto X e Y é só para me dizer onde é que eu vou passar. É a mesma coisa quando você pede informação para alguém. Como é que eu vou para a casa de fulano? Ó, você passa tal canto para você ter uma referência. Esse X e Y aí é só para você ter a referência. O arco é simplesmente esse pedacinho aqui, ó, que vai de A até B. Eu só estou identificando para que lado o arco está pensando. Ah, professor, e se não tivesse a parte verde desenhada? Então você só precisava dizer que era o arco AB. E se não tivesse a parte de vermelho, só tivesse a de verde? Então era o arco AB. Você não precisa dizer para que lado você está passando. O conteúdo que eu estou mostrando a vocês aí está descrito exatamente nas páginas que estão na apostila de vocês. Se quiserem consultar o material completo, está aí, tá bom? E os desenhos, eu utilizei inteligência artificial, que eu não sou besta de ficar fazendo desenho na munheca, já que tem coisa que faz por mim. Professor, mas essas coisas caem no vestibular? Cai sim. Vou mostrar algumas situações. Olha aí, ó, no desenho no Enem 2020. 3 amigos, eles vão para a casa do outro. Olha como é que está feito o desenho. Na instrução, marcou-se os pontos, tá bom? E as linhas, ó, que estão em paralelo. Eu tenho linhas paralelas na direção horizontal e tenho linhas paralelas na direção vertical. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Vertical, cima, baixo, horizontal, direita, esquerda. E eu tenho 3 pontos, ABC. Por isso que você precisa saber o básico de pontos, tá bom? E de retas. No Enem 2021, tá lá, ó. Quando ele pede para você marcar, ele pede para você dizer qual desenho aí vai identificar realmente o preço do ingresso vendido. Então, tá vendo, ó? E tem linhas, tem tipo, ó, uma curvinha que você desenhou, que é como se fosse uma parte do disco, essas curvas a gente vai ver melhor lá para frente. Mas, ó, tem outras partes do desenho aqui, ó, que ele identifica, tá lá, ó, fazendo o quê? Pontos, ó. E os pontos aqui vão identificando exatamente, ó, o valor, tá bom? De desconto, tendo em vista o rendimento. Então ele vai marcando, ó, para cada desconto que eu dou, eu vou ter um rendimento. E por aí vai.
tá bom? Tanto fazendo o desenho como se fosse uma linha reta, quanto de uma curva. Eu tenho no 2022, olha aí, ó, ponto e reta. Identificando, porque ele quer saber, ó, uma pessoa precisa se deslocar do automóvel do ponto P até o quê, ó? Do ponto P ao quê? Então precisa identificar pontos. Eu preciso compreender a ideia de quê? De pontos. E ele vai se deslocar por quem? Por tipo ruas que são como linhas verticais e horizontais, que são a ideia de quê? De retas. Então, para você fazer, pessoal, questões de vestibular, você precisa identificar. Essas questões que eu apresento aqui, eles utilizam outra ideia. O professor de álgebra, ele vai discutir situações como essa, mas para que você responda essas situações, você precisa ter ideia do que? Do desenho. Essa 141, na verdade, ele só vai perguntar para você o seguinte, ó, se você tivesse um carro automático, como é que você pede para o carro automático? E do P até o quê? Dizendo para ele se deslocar, ó. Aqui você vai mandar, ele diz, ó, você só pode dar 3 comandos para ele. E para ir para a esquerda, F para ir para a frente e D para ir para a direita. Então o que é que você manda, ó? No ponto P, você diz, ó, vai para a frente e depois dobra à direita. Quando você dobrou à direita, seu referencial de frente mudou, ó. Frente agora é indo para onde? Para a direita. Quando você chegou na segunda esquina, o que é que você mandou, ó? Então, frente, direita, frente, frente. Chegou aqui, ó. Frente está para cá, então para cima é esquerda, para baixo é direita, então vira para esquerda. Depois frente, frente. Opa, cheguei aqui, ó. Direita. Virou para direita, para frente. Chegou nesse outro ponto, direita. Aí, ó. Quando eu virei para a direita, meu carro está voltado à frente para a parte de baixo, então ó, vai para frente. Chegou nesse ponto, tem que ir para a esquerda, para frente, esquerda de novo, para frente, para frente, para frente. Chegou no outro ponto, ó, esquerda e para frente. É isso que ele pede para você fazer aqui, ó. Então, ó, o que é que você faz, ó? No ponto, de acordo com o referencial, direita, frente, ó, vamos ver, direita, frente, aí vai para frente, ó. Chega lá, vira para a esquerda, opa, direita, frente, esquerda. Só tem o B e o C, ó. Referencial rápido. Ó. Esquece o resto. Pula os 3 primeiros comandos, você já sabe. Ó. Ele vai para frente, depois direita. Onde é que tem direita? Na primeira passagem. A, B, C. D e E já foi para o saco. Tchau. Aí ele vai seguir. Ó. Quando ele virou para a direita, ele vai seguir para frente. Onde é que tem para frente depois? A não tem. Então ficou só B e C. Referencial rápido. Chegou na outra esquina, esquerda. Opa, virou para a esquerda no B e C. Seguiu para frente. Quando chegou na outra esquina, ó, direita. Então, frente, direita, frente, esquerda, frente, direita. Até aqui estão batendo. Bateu aqui, ó, na outra passagem, ó. Tá vendo? Ó, direita, direita. É nessa passagem aqui que um difere. Quando chegar nesse ponto, é para você virar para a esquerda. Como até aqui, ó. Deixa eu até crescer, ó. Referencial. Tá vendo? Ó? B e C. D é igual, F é igual, E é igual, F é igual, D é igual, D é igual. Agora aqui, ó, direita e esquerda. O que você souber aqui já faz nesse penúltimo referencial. Daqui, ó. Sua frente está virada para baixo, tá? É como você se imaginar de costa. De costa tudo se inverte. Logo, ó, esse lado daqui é a esquerda. Onde é que tem esquerda nessa passagem? Na C. Logo, a resposta certa aqui seria a letra C. Ah, professor, tem que fazer tudo? Não tem que fazer tudo. Vai por eliminação, bem rápido. Ó. Elimina. Direita, esquerda, isso é sentido do quê? De direção, sentido. Vou fazendo isso bem rapidinho. Beleza? Vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal, a gente pega essa parte básica, conclui, tá bom? E a gente já tem uma boa ideia das figuras, do que fazer. Essa é a parte básica, tá bom? Mas ainda falta um pedacinho, porque a gente sabe o seguinte, ó, retas, elas se tocam. Círculos, tá? Ou discos, a gente corta como uma pizza. E aí, quando você corta, a gente vai diminuindo ou vendo relações entre as retas. E é nesse ponto aí
que a gente vai para a próxima aula. Tá bom? Então memorize bem essa primeira etapa, tá? Sendo assim, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!